Segundo livro de Reis, capítulo 4, ao versículo de número 5. A palavra diz: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esse lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Que peça o teu Espírito Santo possa continuar nos ministrando, e que essa palavra possa, Pai, surgir o efeito, o propósito pela qual o Senhor envia para conosco, e nós sejamos, ó Pai, edificados, prósperos, ó, restaurados através da tua palavra, e o propósito que o Senhor envia se cumprirá, em nome de Jesus Cristo. Fiel é o Senhor que prometeu, fiel é o Senhor que promete, fiel é o Senhor que fala conosco, fiel é o Senhor que tem o domínio, o controle, o poder de tudo, Senhor. O Senhor tem o poder, a autoridade sobre tudo, nos céus e na terra. E aqui nós estamos, Senhor Deus, nós viemos na tua casa, viemos até a ti, ó Deus, para buscar de ti. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo glorioso para cada um de nós. Que assim seja, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, o capítulo anterior que antecede o capítulo 4, nós vemos aqui os três reis tendo uma grande vitória, e essa vitória se deve, vamos dizer assim, através de Eliseu. Era para, vamos dizer assim, a gente observar que chegasse aqui no capítulo 4, a continuação era para ver tipo algumas honras para Eliseu, mas não foi muito isso que aparece aqui. Era para haver algum louvor a favor de Eliseu, mas não é isso. Aqui nós vemos a continuação, mais 5 milagres que Deus faz através da vida de Eliseu. E nessa ocasião aqui, logo no início do capítulo 4, se fala no versículo 1, a palavra diz assim: certa mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas. Você observa aqui, que aqui vai dizer assim: certa mulher das mulheres, né? Então, já permita-me fazer uma pausa e levar você também a pensar, né? Diz que uma mulher, certa mulher, então, e aqui fala assim, das mulheres. Então, existia e existe muitas mulheres. Repete comigo: muitas mulheres. Aleluia. Mas aqui vai falar certa mulher. Entendeu? Certa mulher. Então, havia muitas mulheres, havia muitos discípulos, havia muitos profetas naquela época, havia muitos discípulos dos profetas, seriam alunos, vamos dizer assim, discípulos. Por aqui fala discípulos dos profetas, que havia escolas e, vamos dizer assim, hoje fala seminários, né? E havia naquela época os profetas, como os sacerdotes, eles eram casados, tá? Tinham as suas famílias, tá? Não era homem que não tinha família, os profetas, os sacerdotes, eram homens casados. E aqui fala que um dos profetas tinha uma mulher, e uma dessas mulheres, a mulher, eu exalto esse ponto, uma das mulheres dos profetas, uma das mulheres, diz que ela veio e clamou a Eliseu. Já
em muitas outras oportunidades, já falamos aqui, que essa busca das pessoas que iam até o profeta, hoje nós vemos aí um profeta apontando-se a Deus, né? É como nós hoje, nós vamos a Deus. O povo de antigamente ia até o profeta em busca de uma orientação, de uma palavra, de uma resposta, um conselho. Assim, hoje nós não somos diferentes, nós vamos até Deus, nós somos aqui até Deus. Temos aqui a minha pessoa, poderia ter outra pessoa, outro pastor, outro pregador, mas e através deste, ou seria de mim ou de outro, Deus te dá um conselho, Deus te dá a orientação, Deus te dá a palavra, te dá a resposta que você precisa. Sim ou não? É assim que é, não é? É o que essa mulher fez. Ela chegou até Eliseu e clamou a Eliseu, né? Qual era o problema dela? Ela tinha um problema, ou seja, uma situação muito agravante, que o seu esposo, aquele profeta, aquele discípulo havia falecido, e ela tinha ficado viúva, e ela morreu. E aqui fala que ela chega para Eliseu e fala assim: ó, meu marido, teu servo morreu. Ou seja, meu marido que te servia, que você conhece muito bem, ele morreu, você sabe que ele morreu. E ela ainda fala assim, ó, e tu sabes que ele era temente de Deus, seria assim, tu sabes que ele era um servo do Senhor. Ela chega falando bem do seu marido, ela não chega falando que ele era um estudado, que ele não temia o Senhor, era um servo do Senhor, né? Era um homem, era um profeta de Deus, e ela chega relatando que ele era um homem temente a Deus, temente a Deus. Uma coisa que tem que observar é que às vezes o fato de você ser uma mulher, um homem que teme a Deus, não quer dizer que você não tem problema. Pode ter problemas, entende? É o que vai relatar aqui. Ou ficar com um problema sem resolver. E aqui havia um problema, o problema que ela relata para Eliseu é que havia vindo os credores, né? A qual o seu ex, né? junto ela também, né? Havia ficado uma dívida, né? Havia ficado uma dívida. E aqui nós vemos que ela chega e fala para Eliseu, fala assim: olha, os credores vieram levar meus 2 filhos como escravos, porque a lei dá esse direito para os credores. Se a pessoa não tivesse condições de pagar a sua dívida, poderia levar os seus filhos como escravos, eles ficariam 7 anos como escravos para poder pagar a dívida. Ela não tinha como pagar a dívida, então eles veio, né? Hoje temos aí alguns nomes que a gente fala, né? De pessoas que emprestam, né? O banco, outros meios aí, né? Eles podem chegar, tomar a casa, tomar todos os recursos da pessoa. Hoje já não toma filhos, né? Mas nós vemos que essa mulher está numa situação bem crítica. Este profeta aqui, alguns estudiosos relatam que ele poderia ter sido um profeta Abadias, na época do rei Acabe, que havia a Jezabel, que perseguia ou matava muitos profetas. Houve-se um servo, um profeta, que amedrontou os outros profetas, né? Alguns não afirmam, mas se põem a dizer que pode ser esse homem aqui que contraiu essa dívida por ajudar os profetas, porque ele também seria um dos 7.000 que não havia se postrado diante dos Baals, né? Na época de Elias. Então alguns deduzem isso, podem falar e chega a ponto de uma conclusão que pode ser a causa que ele ficou endividado.
Mas aqui ela chega e fala para Eliseu que esses homens haviam chegado à sua casa para levar seus 2 filhos. E ela chega clamando, né? Com outras palavras, ela estava falando: o que eu devo fazer? Com outras palavras, ela estava falando assim: se ela é como nós hoje chegamos diante de Deus, né? Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma saída, Deus tem misericórdia de mim, porque meus filhos é o único sustento que eu tenho. Ela era viúva e os filhos era quem ia sustentar ela, que ia trazer o sustento, o pão de cada dia para dentro da sua casa dos seus 2 filhos. Então ela ali estava a ponto de ficar, vamos dizer assim, na rua, vamos dizer assim, se levasse esses filhos. E ela chega de Eliseu, ou seja, chega de Deus e fala: o que eu devo fazer? Me dá uma palavra e fala comigo. Eu estou desorientada. Entende? E aí Eliseu fala no versículo 2 com uma pergunta. E fala assim: o que tinha de fazer? No caso, o que eu hei de fazer por ti? E aí fala para ela assim: diga-me o que é que você tem na sua casa. E ela responde para ele, né? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela chegou até Eliseu e faz essa declaração. E Eliseu pergunta para ela e ela fala: eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Era como se fosse hoje você tivesse uma dívida de 10 mil reais e de repente você tivesse 100 reais, né? Para ter 10, ter 100, então é como se fosse quase nada, era insignificante, né? Eu posso dar 100, ou posso dar 10, entende? Mas ela declara: eu não tenho nada, só tenho uma botijinha de azeite lá. É aqui, irmãos, que veio o conselho de Deus, né? Para essa mulher. Quando ele ouve isso, ele dá a orientação. E aqui eu faço uma pausa e também faço uma pergunta. Assim como Eliseu fez a pergunta para a mulher, e eu vou na palavra fazer uma pergunta para você. Você tem recebido conselhos? Quando você vem até Deus, que ele fala, vem na igreja, quando você vai até Deus, chega aqui, receba a mensagem, você tem recebido um conselho ou não? E se você tem recebido um conselho, o que você tem feito? É para você pensar, é para nós pensar. Essa mulher recebe um conselho. Eliseu orienta ela. E Eliseu fala assim: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. E olha uma observação que está aqui, ó. Vasilhas vazias. Ele fala: pegue vasilhas emprestadas, vasilhas vazias. E não poucas. Não poucas, pode pedir bastante vasilhas emprestadas. Imaginamos que nós trazemos isso agora para a nossa atualidade, ou para a sua própria vida, e você começa a pensar: será que nós talvez não ia rebater Eliseu? Mas eu tenho que pedir vazio emprestado? Isso não está certo, não. Eu vou ter que sair com meus vizinhos e pedir vasilhas emprestadas. Aí entra, aqui nós entendemos que aí entra também um pouquinho de humildade para nós. E hoje, um ponto que eu ressalto também, e toquem aqui para a nossa atualidade hoje, um ponto que falta muito para nós, é a humildade, né? De reconhecer, Deus, não, eu preciso
E você ter, né, essa humildade, essa crença, né? Porque aqui vemos que estava vindo da parte de Deus, ela foi buscar, ela foi até Deus, né? Foi até Eliseu, falou até Deus, pediu uma orientação, ele deu uma orientação. É o que nós fazemos, nós seguimos até Deus. Deus dá a palavra, até Deus nós não acatamos. É como hoje alguém fala, vai me empresta o seu cartão, né? Cartão de crédito. Entenda? Para você conseguir hoje um cartão, alguém que empresta um cartão de crédito para você, você tem que ter crédito. Crédito para essa pessoa, sim ou não? Para que essa pessoa não vai te negar. Você não tem cartão, você não tem crédito, mas você tem crédito de confiança. Essa mulher tinha uma vizinhança que ela tinha crédito, se lemos aqui, vamos ver que ela conseguiu. É o que hoje Deus pode fazer com nós. Você está numa situação crítica, difícil, e aí vem a palavra hoje está vindo nesse sentido, certo? E aí Deus fala para você, olha, pede emprestado. Não estou falando que você sai pedindo cartão de crédito, cada situação é uma, né? Mas digamos que é isso. Você encontraria alguém que pode emprestar esse cartão? Que você tem crédito com ela? Ou com ele? Não, eu tenho um cartão. Tem um limite lá. Tanto. Eu posso. Aí a pessoa chega até mim e eu posso pensar se ela realmente tem esse crédito. Não tem esse crédito. Ela tem esse crédito. A mulher tinha crédito. Não no cartão, ela tinha crédito com o seu vizinho. Ela tinha um relacionamento com os seus vizinhos. Um bom relacionamento com os vizinhos. Por isso é importante a gente manter, às vezes, irmãos, o relacionamento. Os contatos, né? Sempre ter um contato, né? Sempre ter tratar de estar de bem com as pessoas, seja vizinhos, seja até parentes também, que seja irmão da igreja, que seja o pastor, que seja, ter um bom relacionamento. Tem um homem que se eu tenho um bom relacionamento com ele, depois o João Antônio, por exemplo, e eu chamo o João Antônio, me empresta isso. Ele me conhece, você me deu esse contato com ele, né? Ele, não, eu empresto sim. E eu chego e falo, é assim, é para isso. Você me empresta? Por eu me conhecer, nós somos relacionamento, eu empresto. Eu confio em você. Essa mulher é feliz. Entende, não? E é o que nós precisamos de ter. Nós precisamos ter esse relacionamento, porque Deus sempre usa pessoas. É Deus que agiu aqui, só que Deus usou um homem, Eliseu, o profeta. E a palavra foi: vai a todos os teus vizinhos. Ela tinha um relacionamento com todos eles, vai lá e pega vasilhas vazias. Essa questão de vasilhas vazias, nós temos que entender também que, às vezes, nós, irmãos, somos as vasilhas, né? Por meio da onde Deus quer nos encher, né? Para nós atender as pessoas quando alguém vier a nós. Mas muitas vezes nós já estamos cheios, viemos para a igreja cheio, não de Deus, cheio de nós mesmos, cheio de orgulho, né? Cheio de altivez, cheio de arrogância, entende? Aí, a falta de humildade, estamos cheios de soberba, e Deus não pode agir. As vasilhas têm que ser vazias. E disse, ele ainda falou assim: você consegue a vasilha emprestada? Bastante, pode conseguir bastante vasilhas, tá? E falou assim: entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. E deita o teu azeite, aquele azeite que tem na sua casa. Você vai lá e pega aquela vasilha. Supostamente, vamos tomar esses exemplos aqui. Vai lá, pega aquela vasilha, aquela vasilha de azeite que você tem, entra no quarto dos seus filhos e vai e começa a colocar aquele azeite na vasilha vazia. Essa foi a orientação. E disse assim: e põe a parte a que estiver cheia.
vai encher vasilha por vasilha. Vai enchendo, e quando ela encher, você põe a parte e pega outra vasilha. Tá bom? Entendeu você? Entendeu? Eu imagino aqui Eliseu falando isso, ó, faz assim. Olha, irmãos, o grande problema hoje é que nós definimos até Deus. Deus fala com a gente, mas parece que entra aqui e sai aqui. É igual as criancinhas de antigamente. Eu falo de antigamente porque nossos pais falavam assim. Ele fala, a mãe, o pai falava, entrava aqui e saía aqui. A gente não fazia muito caso, não é? Hoje na igreja, às vezes nós somos assim. Deus fala, a gente se acostuma tanto, Deus fala tanto com a gente que a gente se torna um coelho. Mas aqui essa mulher não era uma religiosa. Ela foi a Deus. Deus falou, partiu ela. Entendeu? Partiu ela. Ela poderia fazer muitos questionamentos. Mas tem que ser bastante vazio, né? Não sei não, hein? Não sei se você consiga não. Entende? Meio segura esse negócio aí. Eu peguei esse negócio emprestado. E se essa vasilha quebrar? Ela podia fazer várias questionamentos. Entende? Não é arriscado? É muito arriscado, hein? E eu falo, isso aqui está relacionado com a nossa vida material também. Tem um relacionamento espiritual? Tem, fortemente. E vamos chegar lá, mas falando no material é assim. Dependendo do que você fala com as pessoas hoje, de qualquer segmento, a pessoa fala assim, tem muito golpe. E está errado em dizer isso? Não, tem mesmo. Sim ou não? Tem muito golpista por aí. Entende? Hoje, se você tiver uma quantia de dinheiro e colocar na poupança, alguém pode falar, rapaz, esse governo está muito inseguro, hein? Ele pode fazer como o Fernando Collor de Mello. Se alguém falar isso? Ele pode qualquer hora, né? Tomar a sua poupança, tomar todo mundo da poupança. Apesar de não ganhar nada, né? Só guardar mesmo, não é nada, né? Mas até aí as pessoas podem encontrar um motivo e com razão de talvez se tornar negativo. Mas essa mulher não fez isso. Ela não questionou se era arriscado pegar a vasilha emprestada, se tinha que ser pouco, tinha que ser muito. Eu não posso pôr isso no pouquinho que eu tenho, eu só tenho esse pouquinho. Não, eu não posso perder o meu corcinha, só estou com esse corcinha ali, e se eu perder ele, não, eu só estou com esse carrinho aqui, entendeu ou não? É o que ela podia ter feito, mas ela não fez isso. Ela tomou como palavra de Deus, irmãos. Deus não erra. Glória a Deus. Deus não erra. Tem coisas, irmãos, que vêm para nós. Nós já quebramos a cara em várias vezes, mas chega um momento que Deus fala, agora chegou a minha vez. E Deus faz a coisa chegar. Essa mulher estava numa situação quebrada. Estava quebrada mesmo, imagina. Não tinha como, irmãos. Estava num beco sem saída. Entende? Como os agiotas, vamos dizer assim, os agiotas, você já sabe o que é agiota, né? É aquela espécie de agiotas. Que tem agiotas aí que se ele empresta. Mas se você não pagar, se bobear, ele manda tirar a sua vida. Não é assim? Ou toma tudo que você tem. Ela está numa situação assim. Mas veio a palavra, disse, partiu ela. Pois dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ela podia falar assim, mas eu tenho os filhos lá que você não conhece meus filhos não quer nada. Ela não falou isso. Eu tenho os filhos lá que são fracos. Não é assim, não. Se fosse hoje, eu tenho um filho lá, eu tenho uma filha lá, que é só Deus na causa. Ela não fala isso. Diz que ela saiu, né? E fechou a porta, entrou no quarto lá.
que no lugar do seu esposo, que era o sacerdote da casa, agora era ela. Como ele havia falecido, ela tinha de tomar essa posição. E aí ela vai e fecha a porta, né? Esse lhe chegava as vasilhas e ela enchia. Ela estava com autoridade. Entende? Ela estava com a unção. Ela estava ali. Ele chegava com a vasilha e ela enchia. Entende? Agora imaginamos aqui, hoje, na nossa atualidade, muitas das vezes, quem dá as diretrizes na sua casa? Talvez faça um inverso, em vez de ser a mãe, que no caso aqui tinha de ser a mãe que tinha de pôr o azeite, os filhos hoje querem dar as diretrizes. Você entende ou não? E é crente. Os filhos querem dizer o que tem que ser feito. Estou na época agora, na geração que nós somos, os filhos querem dar ordem, ou está dando as ordens. Sim ou não? Imaginamos que isso fosse um domingo. Entende? E estivesse chovendo. E ela tivesse que colocar esse azeite no domingo com esses filhos. Aí, não, hoje não, porque está chovendo e eu não vou mexer com vasilha hoje não. Imaginamos que fosse uma quinta. Digamos que foi um dia. Eu não acredito que foi só um dia que um dos seus milagres. Talvez demorou vários dias. Ou que seja num dia só que ocorreu esse milagre, né? Mas imaginamos que fosse na quinta. E aí o filho fala, não, hoje eu não posso não. Hoje eu não vou, porque... E aí pode inventar. Não precisa inventar. Tem muitos a fazer. Imaginamos que seja na quinta, fala, não, hoje eu tenho prova. Eu não posso. Ou não é isso que está acontecendo hoje? E aí, se a palavra de Deus foi para aquele dia, e naquele dia de quinta-feira, ou naquele dia de domingo, ele ia fazer esse milagre naquele dia, e a gente fez por isso. Mas aqui não aparece esses filhos se opôs. Aqui nós temos esses filhos fazendo vasilha, e ela enchia vasilha. Traz aí, segura bem. Entendeu? Imaginamos o irmão pegar, talvez ela tinha uma jarra de barro, né? O tecido lá, né? Entende? E eles traz porque se você quebrar, você apanha. Não é assim que antigamente não. Cuida bem, deixa de vir bem. Faz bem feito isso aí, segura bem isso aí. Imaginamos ela falando isso aí. E eles fez direitinho como ela podia. Eles traziam as vasilhas e ela enchia, quando enchia, se colocava parte. Mas muitas das vezes, hoje, nós mesmos, irmãos, não é porque nós não recebemos palavra de Deus, nós recebemos palavra de Deus. Não é porque não tem homem de Deus, tem homem de Deus hoje, irmãos. Tem ou não tem? Glória a Deus. Tem. Entendeu? No meio de toda essa, né, lambança que está por aí, no meio de todas essas confusões, tem homens de Deus, irmãos. Deus tem falado conosco. Sim ou não? Sim. O que acontece, eu acho que o problema somos nós, que muitas vezes ouvimos e não acatamos, não acreditamos. Viemos com aquela cena, eu preciso de uma palavra, eu preciso, pastor, que o senhor ora, me aconselha, Deus vai usar ele hoje, eu vou receber uma palavra, Deus usa, Deus dá a palavra, a gente sai, o diabo está lá atrás do poste, que pega lá de trás. Aí você chega em casa, amanhã já nada mais. Mas ela não. Ela saiu dali, chegou na sua casa. Entrou com os dois filhos que ela tinha, dois, para dentro do quarto. Não, vamos. Deus falou para me pegar esse pouquinho de azeite. Primeiro ela foi e tomou vasilhas emprestadas. Assim como Deus mandou ela fazer. Ela foi. E disse assim, irmão, cheias vasilhas,
o azeite parou, porque o azeite não tinha parado. O azeite não parou enquanto tinha vasilha. Só parou quando parou ou não tinha vasilhas. E ela foi de novo o homem de Deus. Entendeu? E ele falou assim. Então foi ele e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite. Ela tinha de vender para quem ia pagar. Até aí ela tinha que ter orientação. Ela pegou toda aquela azeite. Ela não saiu assim, né? Ela foi orientada para vender para um bom comprador. Vende o azeite, paga a tua dívida. Paga a tua dívida. Ele falou para ela assim: e tu e teus filhos vivem do resto. Com outras palavras, Deus deu para ela um negócio de venda de azeite. Deus deu um negócio de venda de azeite. Foi tanto azeite que ela começou a vender azeite. Começou a vender. Entendeu? E ela foi lá, pagou aquela dívida que ela tinha. Foi a orientação do homem de Deus. A orientação de Deus. E falou assim: e agora você vive. Vive bem. Toda a sua família. Ó, o azeite aqui, ele traz para nós o símbolo, né, de prosperidade aqui. Ele vê que é uma, né, está falando de algo real na nossa vida cotidiana. Também tem um símbolo também espiritual. O azeite, o óleo, né, da unção do Espírito, o óleo simboliza o Espírito, ou seja, o poder de Deus. Entendeu? Mas o poder de Deus. E aí, eu entendo aqui que a situação dessa mulher era uma situação tão trágica, assim como nós, quando viemos a Deus, como que estávamos quando nós viemos a Deus, ou como você está hoje. A situação dela era com uma dívida, não podia pagar, talvez estava sendo uma mulher difamada, né, uma mala fama, né, falando mal, aquele lá, né, alguém, o que às vezes acontece com nós também, ou já aconteceu, alguém já te denegriu de palavras, né, alguma coisa que não foi, ela estava nessa situação. Aí nós olhamos também para os discípulos, quando chegaram até Jesus, ou seja, quando Jesus chamou eles, né? Antes de Jesus chamar esses discípulos, eu gostaria só de ler para você aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, porque esse poder que acalmou, esse azeite simboliza o Espírito Santo, esse poder estava na pessoa de Jesus. E sem esse poder, nós, digamos, sem esse poder, se tornamos também pessoas fracassadas, mesmo sendo crentes. Mas olhando para a pessoa de Jesus, nós possamos encontrar e receber esse poder também. Capítulo 6, versículo 17 do Evangelho de Lucas. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontrava muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e ser curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. De onde saiu
o milagre para a viúva saiu de Deus, através do profeta, saiu de Deus. De onde saiu o poder para os discípulos e para toda essa multidão e os enfermos, os endemoniados que vinham até Jesus? O poder saía de Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Olha bem, todas as vezes que nós viemos até Deus, ou quando nós chegamos até Ele, possamos estar enfermos, possamos estar doentes, atormentados, endemoniados, porque aqui fala que havia aqui, pessoas atormentadas por espíritos imundos. Essas pessoas chegavam até Jesus e disse que todos procuravam tocá-lo. Porque dele saía poder. Então, como é que nós possamos tocar no Senhor, servir até o Senhor? Porque a viúva foi até Deus e ela recebeu o poder. Entende, irmão? Ela recebeu o poder. Como ela estava? Ela estava fracassada. Entende, irmão? Com uma dívida impagável, uma situação de calamidades. Mas ali ela recebeu o poder, porque o azeite foi esse poder, não é isso? Ela recebeu o poder. Aqui também esse povo que vinha estava doente, endemoniado, enfermos, atormentados. Mas disse que eles vinham e tocavam nele, queria tocar nele, porque saía poder. Então, isso aqui demanda muito como nós estamos vindo até o Senhor. De que maneira nós estamos chegando até Deus? De que maneira nós estamos vindo da igreja? De que maneira nós estamos querendo buscar o Senhor? Nós estamos buscando, porque a mulher buscou e Deus respondeu e aconteceu um milagre. Ou não foi assim? Aconteceu um milagre. E agora nós, por que muitas vezes não acontece? Será que nós estamos, de que forma nós estamos tocando? Se lembra também da mulher do fluxo de sangue? Que ela estava padecendo há muito tempo, 12 anos padecendo, e ela dizia a Deus: se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, vai ser o poder dele, vai tocar em mim. E eu imagino também a mulher, a viúva, falou assim: se eu vou até Eliseu, e ele tem uma palavra para mim, e eu vou, entende? Ele vai solucionar. Deus vai me dar a resposta. Ela foi com o coração semente. Ela foi com uma fé, sabendo que Eliseu era um homem de Deus, que Deus ia agir. Talvez, irmãos, a forma que nós vivemos, ou que nós estamos buscando o Senhor, talvez não está correta. Entende, não? Então, diz que esse povo aqui vinha de todos os lados, até de Tiro e Sidom, um lugar idólatra. Entende? Pessoas idólatras, pessoas aonde tinha os profetas de Baal. Tiro e Sidom era o lugar onde tinha os profetas de Baal. De lá saiu os profetas de Baal. É de lá que saiu a mulher de Acabe, a Jezabel. É daquelas bandas de lá. É ela que dizia como o povo levando a idolatria para os lados. Mas diz de lá aquelas pessoas vinham até Jesus para ouvir de Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus e ser curados por ele. Então a forma que essas pessoas buscavam, aí está o segredo. Não era a situação que elas estavam, a situação podia ser das piores. Entende ou não? Pode ser a pior situação, não interessa. Agora, o segredo aqui que eu observo aqui é a forma, a maneira como essas pessoas vinham para, entende? Receber o milagre. Porque no caso da mulher com fluxo de sangue, há 12 anos padecendo, ela chegou até Jesus, mas ela dizia para ela: se eu tocar, né? Se eu tocar. E ela tocou, a pouco dos anos, Jesus falou: alguém me tocou. As pessoas começaram a falar: mas no meio de tanta multidão, de tanta gente, tu vem dizer para quem tocou. Imagina assim, não é? Aí
ele fala assim: eu senti que Denise saiu o poder. Então tinha muita gente que a vez tinha tocado em Jesus, mas não acontecia nada. Então a maneira como nós vamos até Deus, eu volto na viúva. Como essa viúva foi até o Eliseu, até Deus, ela foi com o coração ali, eu vou lá, eu vou consultar, eu vou receber meu milagre, e eu vou lá, eu não vou ficar, ela falou, eu vou lá. E relatou a situação dela, que era uma situação precária. E aí, irmãos, aí a gente pergunta: quanto tempo você vem se debatendo, que nós debatemos com uma situação, a mesma coisa, e aquilo nunca muda? Será que nós podemos mudar a nossa forma, o nosso meio, a maneira de como nós chegamos até Deus? Porque a mulher também de fluxo, Jesus fala assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E aí, possamos ir também no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Versículo 16. Evangelho de Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha o que Jesus falou, irmão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, todo o poder. Irmãos, é esse Jesus aqui. Olha bem, é esse Jesus aqui que nós iremos até Ele. Nós iremos até esse Jesus que tem toda a autoridade, todo o poder. Foi esse Jesus que a viúva foi até. Ela foi até Eliseu, ela estava indo até esse Jesus. Até esse Deus que tem todo o poder. Entenda? E aqui Jesus falou para os seus discípulos assim: aonde alguns adoraram e alguns duvidaram. E ele diz assim, aproximou e lhe disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder ele está com ele, irmão. Entende? Todo o poder está com ele. E ele falou assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele falou assim: eu vou dar esse poder para vocês. Glória a Deus. Eu vou dar esse poder para vocês. E eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu vou dar. Toma. Vai. A viúva chegou lá diante do Eliseu. Chegou lá como? Quebrada. E o que ele falou? Vou te dar poder. Azeite. No sentido espiritual, mas nós já temos isso no sentido material. Entende? Porque Deus cuida do material também. Ele cuida das suas finanças também. Esse poder que Deus nos dá, Ele cuida. Ele cuida das finanças, Ele cuida da saúde, Ele cuida da inteligência emocional, Ele cuida da sua mente, Ele cuida do seu relacionamento, Ele cuida da pregação. Esse poder ele é abrangente em todas as áreas, Ele vai, Ele alcança. Esse poder que está sobre ti, essa autoridade, esse poder do Espírito, esse conhecimento da graça, a salvação, o poder do Evangelho, esse azeite, essa unção que está sobre mim, ele é para todas as áreas. Entende? Está enfermo, alguém que está atormentado, atormentado por demônio, por espírito da treva, como nos livros anteriormente. Esse poder faz esse demônio sair. E aí, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tem ordenado.
Então, qual era a autoridade que Jesus deu para os discípulos? Para eles ir fazer discípulos e ensinar. E nós estamos debaixo dessa autoridade. Entende? Dessa autoridade, aonde nós recebemos esse ensinamento e permanecemos até a consumação dos séculos, até a vida dele, irmãos. Ele estará conosco. Entende? Ele estará conosco. Vamos também abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Ao versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Ao versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha aqui, irmão. Eis aí vos dei autoridade. O que Jesus falou lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus? Ele falou: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui ele está dando essa autoridade para aqueles que haviam chegado até ele. Muitos deles não duvidaram, todos eles. Não é a pessoa perfeita. É que nós pensamos que Deus só vai usar as pessoas perfeitas. Entende? Não. Todos nós somos imperfeitos. Sim ou não? Somos. Todos nós somos necessitados, carentes, problemáticos. Mas quando nós chegamos até Jesus, entende? Ele dá-nos esse poder. Porque nós chegamos no coração crente e crente. Chegamos no coração sedente, como a viúva chegou até Eliseu. Chegou lá quebrado. Talvez ela seja o motivo: oh, meu servo te serviu quanto tempo? Foi homem, foi um grande servo, profeta, ele era dedicado ao Senhor, e olha qual é a minha situação. Ela chegou não, relatando o coração ardendo, né? Querendo o Senhor, e Eliseu derramou a unção sobre ela. Multiplicou. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Chegou aí, muitos duvidaram. Pedro negou Jesus. Sim ou não? É. Às vezes nós falamos de Judas Iscariotes, né, que traiu, mas os outros também fez. Pedro também negou Jesus. E muitos outros lá. Entende? Mas sobre eles o Senhor diz aqui: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. O inimigo, irmão, ele é estrategista. Ele tem estratégia. Entende? Ele quer muitas vezes nos fracassar. Ele quer fracassar suas finanças. Sabia? Que nada dá certo. Você só leva na cabeça. Às vezes é isso. Nunca sai das dívidas. Tem demônios exclusivos, irmão, que trabalham em cada área. Entende? Na área das finanças, na área da saúde. Entende ou não? Já imaginou a viúva chegar lá e eles vão falar assim: ó, vai lá, né? Pega as emprestadas dentro do seu quarto. Não, hoje eu não vou, não, eu estou um pouco gripado. Não é assim. Ela tinha que ser, será? Aí você vê também, irmãos, no capítulo 6 de Lucas, eu li, vou relatar de novo. Diz que aquelas multidões que vinham, tudo eram doentes, endemoniados, pessoas enfermas que chegavam até Jesus. Aí hoje é mais fácil você chegar na Unicamp, chegar no Hospital das Clínicas. Meu amado do céu, está lotado. Entende? Mas
nós vemos aqui multidões de enfermos chegando até Jesus. Elas podem falar: não, eu não posso ir, não, porque eu estou doente, tudo dói. Esse é o problema nosso. Qualquer coisinha, qualquer coisinha que nós passamos, nós, sabe o que? Não vou não. Então, não estou dizendo que você tem que também fazer extravagância, mas olhando na palavra, já não é eu que estou falando, é a palavra. Olhando na palavra, que era multidões de enfermos iam até Jesus. Entende, irmãos? Por quê? Porque eles não iam porque havia medicina naquela época. Olha, a mulher que tinha fluxo de sangue tinha 12 anos se padecendo, havia gastado tudo nas mãos dos médicos. Havia médico naquela época. Mas ela e outros foram até Jesus. É o que nós devemos fazer. Hoje também existem médicos aí excelentes. Entende ou não? E relato para vocês, e deixe registrado aqui. A Unicamp não é reconhecida como um órgão de saúde a nível Brasil top. Não é assim que se fala? O que aconteceu muito aqui? E está acontecendo agora. Entende, irmãos? Tudo isso nós temos que tirar uma lição. Então, são médicos, sim, são médicos bons. Nós temos diante deles, temos. Mas existe o médico dos médicos, que chama Jesus Cristo. E ele é o mesmo. Se ele operou há 2000 anos atrás, ele é o mesmo que opera hoje. Ele não mudou. É nós que estamos mudando as formas de até ele. É nós. E muitas das vezes, irmãos, Deus até permite acontecer isso aí. Eles fazem, irmãos, como no caso do Joaquim, em vez de colocar a haste correta, entende? Eles sabem disso aí. Eles colocam uma outra. Entenda? Tudo tudo isso também eu vejo, tudo isso é a corrupção. Por quê? Porque eles colocando uma mais barata e ela está no certo, aquela mais cara, aquela barata pode ser pelo preço da cara. Tudo é corrupção, por isso que muitas vezes acontece isso aí. E não é para acontecer assim. Mas nós, como servos do Senhor, assim como a viúva era esposa do servo de Deus, o que ela falou? Ela não deixou de buscar Deus. Mesmo com aquela situação, mesmo nós, vou tomar um exemplo, tá? Mesmo nós com uma situação que não era para acontecer, nós não deixamos de buscar o Senhor. Eu não deixo de pegar a palavra. Entende? E Deus permite para que isso fique registrado e alguém possa olhar ou não. Né? Porque tem muitos que, por muito menos, já deixou de ser Deus. Não estou aqui para gloriar. Não estou aqui para gloriar. Mas muitos, com muito menos, irmãos, já não querem buscar o Senhor. Já não querem pregar. Já não querem orar. Entende? Joga a toalha, a viúva não jogou a toalha. E a palavra nessa noite não joga a toalha. Acaba a palavra. Tome a palavra. Entende? Toma a palavra, receba a palavra e vai. E ela fez como Deus mandou ela fazer. Entende, meus irmãos? Do jeito que Deus mandou. Nós temos, irmãos, que pedir a Deus, afina meus ouvidos. Né? Afina meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir a tua palavra. Fala abertamente comigo. Entende? Que eu não seja ignorante, não seja teimoso. A viúva não foi teimosa. E aí eu vou encerrar. Domingo passado, se lembra da palavra que pegamos? De Caim e Abel. Na quinta, pregamos em Hebreus 11. Também entramos aí, falamos um pouquinho do sacrifício de Abel, que foi feito pela fé.
Agora, e eu ressaltei algo que ficou bem assim, está bem assim, presente no coração, é que Abel recebeu a orientação do seu pai e da sua mãe. Caim recebeu a orientação do seu pai e da sua mãe, como deveria fazer o sacrifício. E aí eu vejo que Abel foi lá e fez conforme Deus havia falado através do seu pai, da sua mãe. E Deus aceitou. Caim, que também tinha o mesmo pai, é o mesmo pai, Adão é o pai de Abel, o pai de Caim, certo? A mesma orientação que Adão deu para Abel, deu para Caim. Era o mesmo Deus. O sacrifício era o mesmo também. Só que talvez não, entendemos que Caim quis fazer do seu jeito. Abel fez conforme recebeu o ensinamento, mas Caim fez de qualquer jeito. E levou ao Senhor, chegou lá diante do Senhor, Deus não agradou. Deus não agradou nem de Caim, nem da sua oferta. Mas Deus agradou de Abel e da sua oferta. Porque lá em Hebreus 11:4 fala que Abel ofereceu mais pela fé. Fala lá para isso, pela fé. Abel ofereceu o mais excelente sacrifício a Deus do que Caim. Pela fé. Entendeu? Agora, por que nós vemos a viúva lá? Ela recebeu a palavra, assim como Abel tinha recebido, ela recebeu também a palavra do profeta Eliseu e fez conforme Eliseu mandou. E o milagre aconteceu. Hoje, nós também recebemos a palavra e muitas vezes, e sabe o que eu digo para você? Você ouviu essa palavra aqui? Ora em cima da palavra. Ora. Deus, eu tenho ouvido tantas palavras, né? Eu tenho ouvido tanto. Me dá, Senhor Deus, sabedoria para poder praticar essa palavra. Me orienta. Porque às vezes nós ouvimos, viemos no culto, e Deus fala conosco, e muitas vezes nós não temos iniciativa, não temos, entende? Iniciativa para não, vamos, faz isso. Ou até mesmo eu te pergunto, você tem pedido conselho? Ou quem é o seu conselheiro? Porque a viúva pediu conselho para isso. E foi que conselho, né? Não é? Que conselho? Imagina nós chegar lá no céu e encontrar essa viúva, né? E ela poder falar, minha situação era assim, mas olha lá, tá vendo aquele homem lá, do céu lá? Foi ele lá, o Eliseu lá. Foi ele que me aconselhou. Olha meus dois filhos lá. Pode acontecer isso ou não? O sonho de pé. Aleluia. Glória. Amado de quero 10. Aleluia. Não sei, irmão, a situação que você está, o que você vem vindo, né? Talvez situação como os discípulos duvidando, situação como a mulher de fluxo de sangue, né? Com hemorragia de sangue, há muito tempo padecendo. Talvez situação como essa viúva, né? Que estava perdida, né? Mas ela chegou até Deus. E a mulher com hemorragia dizia para ela mesma: se eu tocar, se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. Aleluia. Talvez a viúva, quando saiu da sua casa, meus filhos, eu vou lá falar com o profeta. Eu não vou ficar aqui parado, não. Vocês querem, vocês não querem, mas eu vou. Eu vou lá. Eu vou lá. E chegou até dizendo: aleluia. Deus não despreza o coração contrito, o coração humilhado. Não. Calabra nega suíte, calabra suíte, calabra na castere, calabra. Deus já
Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de Elias, Deus de Eliseu. Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Deus. É a Ti que nós viemos nesse lugar para adorar, para buscar. É a Ti, Senhor. É o Senhor que é o dono do milagre. É o Senhor, ó Pai bendito, que conhece a situação, que conhece, ó Pai, a circunstância que cada um de nós vivemos. O Senhor sabe como está a casa da tua filha, do teu filho. O Senhor conhece muito bem. E se nós estamos aqui, Senhor Deus, é porque nós cremos no teu poder. E essa unção do poder que veio, ó Pai bendito, sobre os discípulos, sobre nós, ela, Senhor Deus, se multiplicará cada dia, assim como o azeite da viúva se multiplicou, e ela viveu, ela com seus filhos. E Jesus disse: vá e faça discípulos, ensinando a guardar os mandamentos, e eis aqui que eu estarei convosco. Minha irmã, meu irmão, Deus estará contigo. Deus está conosco. É promessa dele que ele diz: eis aqui estarei convosco. Aleluia. E Eliseu falou para a viúva: vai, paga a sua vida e vive tranquila com a sua família. Vivei tranquilo. Aleluia. Vá, fique em paz, desfruta agora. Aleluia. Aleluia. Vai lá, administre bem. Aleluia. Receba a unção de prosperidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Há uma unção, irmãos, sobre nossas vidas. Deus nos deu autoridade. Você tem que tomar posse. Há uma autoridade sobre a tua vida. Tu tem que declarar a vitória, proclamar. Tu tem que crer como a viúva creu na palavra. A viúva creu, ela saiu de lá, pegou as vasilhas emprestadas, ela emprestou vasilhas, entrou para dentro do seu quarto junto com os seus filhos. E o milagre aconteceu. Nós também temos que tomar essa palavra, chegar, ajoelhar em cima dessa palavra, perante o Deus todo da palavra, e crer em Deus e crer na sua palavra, e sereis prosperados. Crê no Senhor e seus profetas, e sereis prósperos. Aleluia. Não adianta você vir na casa de Deus, não adianta você pertencer a uma certa denominação ou uma igreja e criticar e não crer na unção profética, na unção pastoral que está adiante. Tu tem que crer. Aleluia. Não olha para os defeitos, olha sim para a palavra, olha para a palavra que vem. Ela foi até Eliseu, e Eliseu faz assim e assim e assim. E ela foi e fez. Assim será. Aleluia. Não permita, minha irmã, que os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as gripes, tanta coisa que pode vir contra ti, tira você da presença de Deus. Não. Vai até a fonte. Vai em busca de uma orientação. Vai em busca de ajuda. Amém? Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Obrigado. Amém? Dou a palavra ao Senhor.